Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, começando aqui a nossa live semanal aqui no Instagram, né? Então, um olá aí para vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, queridos valentes. Estamos começando aqui, estamos arrancando, né, com a terceira live aqui no Insta. E já vou direto ao tema, né? O tema da live de hoje é o caminho. Eu vou mostrar para vocês o caminho mais efetivo para você vencer qualquer traço do perfeccionismo, né? Eu vou comentar mais para frente, vou repetir esse tema mais para frente, mas já quero deixar aqui registrado aqui no início, né? Essa já é a nossa terceira live. Nas duas lives anteriores, se você não viu, já te convido a ir lá dar uma olhada, né, assistir. A primeira live eu falei sobre uma estratégia, né? Eu falei como eu estou me preparando emocionalmente para o melhor ano da minha vida, em 2024, né, o próximo ano. E ofereci ali, eu ensinei uma estratégia para você também se preparar e com uma estratégia que te ajuda também a regular, a reprimir, né, os traços do perfeccionismo e da autocobrança excessiva. Já vi que o Flávio entrou aí, um abraço, valeu. E então, estava comentando aqui, Flávio, que essa já é a terceira live, né? Então, falei que na primeira live eu tinha tinha ensinado uma estratégia emocional, né, para você entrar no ano um pouco mais fortalecido, né, com uma estratégia que ajuda a dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, né, que aí eu ofereci lá, ensinei uma estratégia para escrever uma carta, né, do eu do presente para o eu do futuro, né, e na segunda live eu ensinei uma ideia, que eu chamei como uma ideia incrível, para quem precisa reprimir, né, os comportamentos do perfeccionismo e da autocobrança excessiva. Então, nessa segunda live, eu ensinei ensinei a identificar alguns motivos. Então, eu dei 4 opções, né, de caminho para você identificar qual é o motivo para você dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva. E ali eu usei como base uma das teorias de um psicoterapeuta, um terapeuta, né, argentino, que se chama Jorge Bucay, né. Já na live de hoje, né, que é o caminho, vou mostrar para vocês o caminho mais efetivo para você vencer qualquer traço do perfeccionismo, a gente também vai ver 4 elementos fundamentais, né, 4 elementos que vão te ajudar a ter uma estratégia efetiva para dominar o perfeccionismo, para começar a dominar, né. Então, não sei se você sabe, mas essa é uma live que a gente se encontra aqui semanalmente e o objetivo das lives aqui é que eu te apresente as ferramentas para te ajudar, por um lado, entender o problema do perfeccionismo e da autocobrança excessiva, né, fazer uma autoavaliação, né, perceber como esse problema está te afetando e encontrar as ferramentas mais apropriadas para você identificar. Uma vez que você identifica esse problema, ter as ferramentas para resolver esses problemas, né? Eu já tinha comentado que o perfeccionismo e a autocobrança excessiva é tipo um polvo, né? Ele é tentacular. Cada um dos tentáculos é meio que uma representação de um dos traços do perfeccionismo, né? Em alguns casos a gente tem, como por exemplo, o perfeccionismo como um problema, como ruminação, né? Pensamento ruminativo. O outro é aquela necessidade de aprovação do outro. Ou um sentimento constante de insatisfação, né? Não importa o quão duro você dê, né, para realizar um trabalho, você consegue realizar esse trabalho, entregar o trabalho, né, bem feito, mas você não se sente satisfeito. Até às vezes outras pessoas elogiam essa atividade, esse trabalho que você realizou, mas você não consegue se sentir digno de merecimento daquele trabalho, né? Então é bastante lamentável, né? Você dá todo um duro, mas não consegue se conectar com o valor daquele trabalho que você realizou, né? Então isso a gente chama, dentro do perfeccionismo da autocobrança excessiva, como uma insatisfação, né? Um sentimento de insatisfação constante. E tem outros traços também que a gente vai ver em aulas futuras e em lives futuras, né? Então aqui eu te ofereço as ferramentas para você dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva. Para ser mais específico, eu te ajudo, eu te ensino a dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva em apenas 10 semanas, sem precisar gastar com terapias caras, né? Isso não significa que eu seja uma pessoa contra as terapias, contra a psicologia, contra a psicoterapia, né, ou a psicanálise. Pelo contrário, eu faço uso delas também, de algumas ferramentas. Mas o que eu sou contra é psicologizar
todas as questões, todas as áreas da nossa vida, todas as debilidades que a gente tem. E a gente precisa entender que perfeccionismo e autocobrança excessiva não é uma doença, né? Então a gente precisa falar em cura dela. Perfeccionismo e autocobrança excessiva é uma debilidade da nossa vida interior e que a gente precisa encontrar as ferramentas para solucionar esse problema, para que esse problema do perfeccionismo e autocobrança excessiva não desencadeie, não se torne uma doença, uma psicopatologia, né? Como, por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, surto psicótico, ou até mesmo suicídio. Ou seja, tudo isso pode derivar, né, do perfeccionismo, da autocobrança excessiva. Obviamente que a gente está potencializando aqui uma enésima potência, né, porque outros fatores também estão relacionados, mas se a gente pensar no perfeccionismo da autocobrança excessiva como um sintoma também que é comum estar nos transtornos de ansiedade e tal, ele pode sim desencadear problemas e pode potencializar os problemas que a pessoa já tem. Então, mas o que eu quero dizer aqui é que o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, em geral, ele não é uma doença, ele pode ser um sintoma e pode desencadear se a gente não conseguir resolver esse problema da nossa vida interior. Então, essas lives aqui são para te ajudar justamente a entender esse problema, a se autoavaliar e buscar as ferramentas mais apropriadas, né, para você resolver esses traços. Não sei se você sabe, meu nome é Eduardo Farias, talvez você esteja caindo de paraquedas por aqui. Meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre em filosofia e sou especialista em domínio do perfeccionismo e da autocobrança excessiva, né? Então, o meu papel aqui nesse perfil, aqui a gente vê justamente essas ferramentas para entender o problema, para saber se autoavaliar e para solucionar esses traços que nos afetam, né? Então, antes da gente começar, né, antes de eu falar, já começar propriamente dito com o tema, né, que é te ensinar uma estratégia, né, que vai ser efetiva para você vencer qualquer traço próprio do perfeccionismo e da autocobrança excessiva, eu vou ter que te contar uma história, né? Na verdade, a gente vai fazer um exercício aqui junto. E o exercício é o seguinte: eu quero que você imagine, né, que você trabalhou a semana toda e aí foi uma semana produtiva, você trabalhou bastante, chegou no sábado, você não conseguiu descansar, né, porque você tinha algumas pendências para resolver ou tinha reunião familiar para ir, coisas em casa para fazer, mas acabou sendo um dia não de descanso, mas de realizar algumas tarefas, né, ou para limpar a casa, ou para ter que sair, levou o carro para consertar, ou para lavar, enfim, foi um sábado de tarefa. Então você chega no domingo, acorda de manhã e acorda com uma disposição e disposto a desfrutar desse dia. E aí o domingo você vê que domingo de manhã, solzão, e decide ir à praia, né? E aí você quer ir à praia e não quer ir sozinho, então você liga para um amigo ou para uma amiga, ou leva o companheiro, a companheira, ou o filho ou a filha, e aí vocês vão para a praia, né? Então pega o ônibus, o carro ou o metrô, chegam lá na praia de manhã e veem que a praia está vazia ali, poucas pessoas, mar azul cristalino, solzinho, não está o sol a pino, está um sol gostoso, então você já vê que vai ser um dia de praia delicioso. Então você vê uma barraquinha onde vende água de coco, cervejinha, Coca-Cola, caipirinha e decide ficar ali do lado estrategicamente para caso a praia se enche, né? Aí você para ali, arma a sua cadeira, a barraquinha, a tua barraca, né, para se proteger do sol. O sol ainda não está tão quente, mas você decide entrar na água. Então você vai lá, caminhando até o mar e vai sentindo a areia no teu pé, ali aquela areiazinha gostosa, o solzinho gostoso. Chegando ali na água, você percebe que a água bateu já no teu pé e que aquela água não está muito fria nem muito quente, então está uma água gostosa. Você então não precisa nem ficar se aquecendo antes de entrar, você já pode entrar naquela água tranquilo. Então você vai lá, decide e dá um mergulhão na água, né? Então você está ali, nada um pouquinho, volta, sai do mar, e aí a pergunta que eu te faço é: quando você voltar para aquele mar vai ser o mesmo? Ou será que ele mudou, né? Ou você vai ser a mesma pessoa a entrar naquele mar, né? Será que vai ser a mesma pessoa? Então essa é uma das perguntas, né? Para Heráclito de Éfeso, um filósofo que pode falar 540 a.C., para o Heráclito, não.
O mar não vai ser o mesmo, nem você vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque a natureza e o ser humano está em constante transformação, em constante mudança. E aqui vamos pegar essa ideia de mudança, né, esse verbo, e já guardar na cabeça, porque a gente vai precisar dele mais para frente para falar sobre essa estratégia de 4 elementos que eu vou te dar. Então já guarda isso, né? Mudar, mudança, mudar-se, né? Aí já vi que criar e educar entrou aí, um abraço também. Então já vamos guardar essa ideia de mudar na nossa cabeça para a gente entender isso bem, né? Mudar já é um dos verbos que nos vai dar, vai guiar toda a live de hoje. Então, Heráclito, ele acha que o ser e a natureza ela está em constante transformação. Um abraço aí, bem. Está em constante transformação, está em constante mudança. Então, aquele mar que você entrou já não é o mesmo. E você já não é o mesmo, porque você foi modificado. Você não pode entrar no mesmo mar, porque ali, quando você entra, a água já não é a mesma. Às vezes apareceu um peixe, a composição da areia já é outra coisa. Veio uma água viva. Então já mudou. E você, talvez a temperatura do teu corpo já mudou, o seu humor já mudou, então você não é o mesmo. Você entrou naquela água, saiu, e ao retornar, você já não é o mesmo e aquela água também não é o mesmo. Então o que acontece é a mudança. Essa é basicamente a ideia de Heráclito. Então o ser está em constante mudança e a natureza e tudo que está ao nosso redor também está em constante mudança, em constante transformação. Mas será que ele é o único a pensar nisso? Não, né? Nietzsche, um filósofo contemporâneo, Friedrich Nietzsche, o bigodinho aqui atrás, o Federico. Então Nietzsche ele vai pensar basicamente da mesma maneira, né? Ele aceita essa ideia do Heráclito de que nós somos pessoas que estamos em constante mudança, o mundo também, estamos rodeados de coisas que estão mudando constantemente. Mas o Nietzsche vai perceber e vai criticar também uma certa resistência das pessoas a mudarem. Então ele vai falar, cara, calma aí, eu vejo que existe mudança, mas tem muita gente que não quer mudar, né? Tem gente que quer conservar aquilo que ela é, por pior que seja a versão dela, por pior que sejam os seus valores, os seus princípios, ela quer conservar aquilo, né? Ela não quer mudar. E o mundo é mudança, mas aquelas pessoas preferem a conservação, a permanência. E aí o Nietzsche vai fazer uma crítica ao que na filosofia a gente vai chamar de niilismo, né, que é essa negação da mudança. Não precisa pensar muito nisso, mas vamos pensar que é a negação da mudança. Então o Nietzsche vai criticar, né, essas pessoas, né, niilistas, as pessoas que negam a mudança, negam essa vontade e uma predisposição a mudar os seus valores, as suas crenças, né. Ele vai criticar também porque ele vai ver nessas pessoas que são pessoas que não pensam em propósito. Eles acham que a gente está nesse mundo aqui justamente para estar. A gente não tem um propósito, nem que seja não tem um propósito, não existe um propósito divino, não existe um propósito pessoal. Ajudar as outras pessoas que estão aos nossos redores é simplesmente uma vontade qualquer, né? Não é por propósito, não é por humanismo, não é pela solidariedade, pelo princípio da solidariedade. Não, o ser humano está aqui, ele ajuda se ele quiser. Então, o Nietzsche ele vai criticar essas pessoas que estão negando a necessidade de mudar, de querer crescer, né? De ter um propósito para si. Então o Nietzsche ele vai falar, essa galera aí está resistindo a algo que é necessário. Já no meu caso, né, aqui humildemente, eu estou de acordo com Heráclito, estou de acordo com Nietzsche até certo sentido, mas eu acho que nem todo mundo tem essa resistência a mudar, né? Em muitos casos a gente percebe que tem pessoas sim que querem mudar, né? Que sentem que vão mudar, mas tem gente que sente que quer e precisa mudar, né? Eu, talvez você, né? Principalmente se a gente identifica um problema, né, como um problema, algum traço do perfeccionismo, né, se a gente tem medo de dizer um não para outra pessoa, né, e a gente acaba dando sempre um sim para as outras, né, e não se coloca às vezes, não respeita a si mesmo, né, e acaba só tentando agradar as outras pessoas, né, e aí a gente quer mudar isso, a gente quer ser uma pessoa mais assertiva, né, isso é mudança também, né. Então, no meu caso, o que eu acho é que existem sim essas pessoas que querem mudar,
né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre essa mudança e sobre essa intenção de mudar, e principalmente mudar para resolver os problemas próprios do perfeccionismo e da autocobrança excessiva, né? Porque para resolver isso e para poder dominar esse problema, é preciso ter uma decisão de mudança. Antes de eu entrar e falar aqui o que é mudança, o que é transformação, né, vamos ver o que não é transformação, o que não é mudar, né? E eu já vou explicar isso, vou tomar um pouquinho aqui de café, mas se você não curtiu essa live ainda, já curte. Se você está assistindo no gravado, né, no YouTube ou aqui no Instagram, curte também, compartilha essa live. E se tiver no gravado no YouTube, já clica no sininho, né, já clica aqui no sininho. Desculpa, aqui já está. Já clica aqui no sininho de notificações para você receber as notificações dos vídeos, né? Futuramente, nem todos os vídeos vão ficar disponíveis sempre, alguns vão ser por tempo limitado, então eu já te convido a clicar no sininho e receber as notificações e se antecipar, né, a elas. Então, vamos lá. O que não é mudança, né? Mudança não é, por exemplo, apatia, né? Apatia não é mudar, né? É estar apático, é paralisia, né? Incapacidade de avançar também não é mudança, né? Você não avança, talvez por uma certa incapacidade, por falta de recursos, né, para poder executar aquela mudança que você deseja, né? E por mais que você queira, mas você ainda não tem os recursos. Então pode ser uma incapacidade de avançar. Isso não é mudança. Então você acaba permanecendo porque te falta recursos, né? Então deveria procurar alguns recursos para poder mudar, né? Derrotismo também não é mudança. E pessimismo também não é mudança. Muitas vezes a gente não muda porque a gente é pessimista demais. Muitas vezes a gente não muda ou não consegue mudar porque a gente já assumiu uma postura derrotista, de derrota. A gente não é capaz, a gente não vai conseguir. Então isso não é mudança, né? Então essa é basicamente uma repetição, né? Quando você não muda, você está numa repetição constante de um conjunto de problemas, né? Algumas pessoas vão chamar isso de zona de conforto, talvez. Quando você se sente confortável com alguma situação e pretende ficar nela, por mais que essa situação não faça tão bem, mas você de alguma maneira pensa que é melhor continuar ali, né? Então isso não é mudança, isso é repetição. Às vezes a gente repete os nossos padrões mentais, né, nossas crenças limitantes, né? Então isso é repetição. E talvez um dos mitos que melhor retratam, né, uma das metáforas que melhor retratam essa repetição constante, né, a gente encontra na mitologia grega, né, com o mito de Sísifo. Eu não sei se você lembra, mas Sísifo era o rei de Tessália, e o que acontece com Sísifo é que ele era conhecido, ele era considerado uma das pessoas mais espertas, né, vamos dizer assim. Então, Sísifo ele acabou despertando a ira de Zeus, porque ele contou para Asopo, que era o deus dos rios, que Zeus tinha sequestrado a filha dele, né, Egina, né, não Regina, é Egina. Então Zeus ficou pé da vida com Sísifo e pediu para um outro deus dar um sumiço, aí, resolver o problema com Sísifo. E não pediu nada mais, nada menos que a Thanatos, que era o deus da morte. Então Thanatos aceita a missão e persegue Sísifo. Mas Sísifo, que era esperto, ele acabou enganando Thanatos e conseguiu prender o Thanatos, ou seja, prendeu o deus da morte. E aí a gente sabe que quando o deus da morte está preso, né, as pessoas já não conseguem mais morrer ou acessar o reino das trevas, que era assim dito. Percebendo isso, que as pessoas já não morriam, Ares, que era o deus da guerra, ele começa a ver que, por mais guerras que houvessem, as pessoas não acessavam o reino das trevas, né? Então, ele decide que precisa liberar o Thanatos para as coisas voltarem ao normal. Então, ele vai lá, libera o Thanatos e o Thanatos consegue dar seguimento a sua missão, né? Que Zeus tinha dado para ele.
Mas Sísifo, quando percebe que Thanatos tinha se liberado, ele traçou um plano, né, porque ele sabia que não podia fugir, né, do destino dele, que era a morte. Então ele diz para a esposa dele para ela não fazer as celebrações fúnebres, né, que era muito comum. Ele pediu para ela não fazer. Na verdade, Sísifo tinha alguma ideia. Então, Thanatos consegue pegar o Sísifo. Sísifo chega no reino de Hades, né, no reino das trevas, mas disse a Hades, faz uma reclamação a Hades, dizendo que a esposa dele não tinha cumprido com as celebrações, né? Ou seja, tinha sido negligente com ele, e ele queria voltar por um curto período para o reino dos vivos, para poder penalizar a esposa dele por ela não ter cumprido, por ter sido negligente, não ter feito a celebração fúnebre para ele. Hades escutou aquilo e deixou que Thanatos fosse até lá, que Sísifo fosse até lá, para poder punir a esposa dele. Então Sísifo retorna ao reino dos vivos, mas aí a pergunta é, será que Sísifo vai voltar para o reino dos mortos? E a resposta é não, ele não quer, ele foge, né? E aí, tentando fugir, né, ele foge, não volta ao reino do Hades, e quem percebe isso também é Hermes, que é o mensageiro, né? Hermes é o mensageiro condutor das pessoas lá para o reino do além, né? E aí Hermes, percebendo que Sísifo estava lá e que tinha enganado todo mundo, fala aí, um abraço, Ed, que tinha enganado todo mundo, Hermes decide então pessoalmente punir a Sísifo. E uma condenação, escolhe uma condenação dura, que ele considera que seria mais dura que a própria morte. Então, Hermes condena o Sísifo a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, e uma vez que chega a esse topo da montanha, a pedra retorna ao pé da montanha, e obriga o Sísifo a ir lá de novo, carregar, empurrar essa pedra até o topo da montanha, e uma vez que chega ao topo da montanha, essa pedra retorna ao pé da montanha. E aí fica nesse ciclo eterno, e esse é o destino do Sísifo, né? Então essa constante repetição, ele empurra a pedra até o topo da montanha, essa pedra cai, né, de novo ao pé da montanha. Então essa talvez seja uma das metáforas que melhor retratam essa repetição, né, essa não mudança, essa negação à mudança, né? E aí obviamente que a gente tem uma repetição, por um lado, negativa, que seria essa, né, de fazer as mesmas coisas e ruins, né, mesmas coisas ruins, mas por outro lado a gente também tem um tipo de repetição que a gente poderia chamar de positivos, né, que são os bons hábitos. Então às vezes a gente quer desenvolver um bom hábito porque a gente quer repetir as coisas, a gente quer se alimentar melhor, então a gente quer se alimentar melhor constantemente, que aquilo já se torne um hábito, a gente não tem que fazer um esforço, isso seria uma repetição, né? Diariamente eu me alimento bem, né? E o que eu acho é que quando a gente pensa nessa repetição positiva, né, a gente não pensa só na repetição, só na permanência, só na conservar algo, a gente pensa em repetir para transformar. Então a gente pensa, fala aí, Vitor, um abraço. Então a gente pensa numa repetição, né, para transformar. Então, quando a gente consegue fazer alguns hábitos mais positivos, a gente está pensando em transformação. Então, com isso aqui a gente consegue entender um pouco mais o que não é a mudança. E por outro lado, a gente deve se perguntar, né, então, o que é a mudança, né? Então, mudança, obviamente que a gente não precisa pensar aqui em mudança climática, mudança social, econômica. Vamos pensar na mudança como transformação, né? A live de hoje tem esse foco, né? Uma mudança como transformação. Uma transformação da vida interior, né? Então, essa transformação da vida interior, a gente pode definir com outras palavras, que é dar uma outra orientação, uma outra direção, ou um outro rumo, né? Ou até mesmo um outro sentido, né? Fazer algumas coisas que a gente quer fazer, ou deixar de fazer algumas coisas que a gente vem fazendo e percebeu que não faz tão bem, né? Então isso é mudança, né? Então é dar essa outra ou uma nova orientação, uma direção, um rumo, ou até mesmo um sentido, né? Então
a gente tem essa ideia, esse conceito, né, de mudança, mas também a gente precisa entender que existem as mudanças que são naturais, né, como por exemplo essa que eu mencionei, quando a gente vai para a praia, entra lá no mar, e quando a gente sai, esse mar ele já não é o mesmo, quando a gente retorna a entrar nele, essa é uma mudança mais natural, né? E também tem aquelas mudanças que seriam do campo do intencional. Então a gente tem uma mudança intencional, e é justamente essa mudança intencional que é o foco, né, da live de hoje. E para mudar intencionalmente, a gente sabe que não é fácil, né? A gente precisa de estratégia, e é justamente isso que a gente vai ver agora no próximo passo. E aí, mais uma vez, se você não curtiu essa live, já te convido a curtir essa live, a compartilhar também, né? É importante que o YouTube e o Instagram entenda que esse conteúdo que está sendo divulgado aqui, ele é um conteúdo de valor que pode ser entregado para outras pessoas, né? Então, já te convido aí a curtir e a compartilhar também. Então, Edu, que estratégia é essa, né, de mudança que ajuda a gente a mudar, já que mudar não é fácil, né? Então, desculpa, decidi trazer uma estratégia que se divide em 4 elementos, né? A gente vai ver esses elementos. A gente pode chamar eles de elementos fundamentais para tornar uma mudança, a sua mudança, né, ou transformação mais efetiva. E aqui a gente vai pensar na transformação necessária para dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva. Então, essa mudança a gente pode pensar já como princípios, né? E aí eu destacaria aqui 2 princípios. Um deles é antes da gente entrar nesses 4 elementos, né? Vamos pegar princípios básicos. Um deles é da honestidade intelectual. Então, se você quer mudar, você precisa ter uma honestidade intelectual consigo, né? O outro é uma honestidade afetiva. Você ser honesto também com seus próprios sentimentos, com as suas emoções, né? Porque para mudar, você vai precisar também de uma boa razão. E ter a consciência, ou respeitar, né? Seguir esses princípios vai te ajudar a encontrar também uma boa razão, até obviamente mais clareza também, né? E isso a gente vai ver mais para frente. Antes de falar quais são esses 4 motivos, a gente sabe que o outro princípio também é um princípio da dor, né? Porque mudando não existe, basicamente, é muito difícil que haja uma mudança efetiva sem dor, sem desconforto, né? E aqui eu lembro que recentemente eu comecei a ver The Crown, né, a série da Netflix, lá sobre a coroa, né, sobre o reinado da Rainha Elizabeth. E eu comecei recentemente a terceira temporada. E eu não sei se você já assistiu, mas já que está na 6ª temporada, né, eu ainda estou caminhando até lá. Eu comecei recentemente a terceira. Eu não sei se você já assistiu, mas de tempos em tempos você muda, né, os personagens, ou na verdade os atores e as atrizes que representam os personagens ali. E da primeira e segunda temporada para a terceira existe uma mudança. Então na terceira temporada é o momento da mudança desses atores e dessas atrizes. E quando eu comecei o primeiro episódio dessa terceira temporada, eu senti um desconforto gigantesco. E eu tenho que confessar, né, justamente por essa mudança. Os atores e as atrizes tinham mudado, né? A Rainha Elizabeth já não era a mesma, o Philip também não era, o Príncipe Philip, e todos os demais, né? Então aquilo me provocou um certo desconforto, né? E eu confesso que uma primeira sensação que eu tive foi: não quero mais continuar assistindo a série. E obviamente que a gente pode agora, né, eu posso racionalizar essas emoções, né? E claro que eu não deixei de assistir, né, justamente por essa mudança, mas eu sei que houve essa mudança, né, dos atores e atrizes. Aquilo me gerou um incômodo. Eu sabia que eu ia ter que me acostumar de novo com todos os atores e as atrizes fazendo aquele papel. O cenário não mudou tanto, né, muda um pouco, mas não mudou tanto, mas aquela mudança me gerou um desconforto. E eu sei que, obviamente, tem um fator biológico, né? Nosso cérebro primitivo ele já é muito mais resistente à mudança. Então, qualquer tipo de mudança ele reage como: cara, é melhor economizar energia, né? A gente está aqui para reproduzir, para obter prazer, né? Essas mudanças já não dão tanto prazer, né?
Então essa era uma perspectiva mais biológica, né? Obviamente que uma racionalização disso me leva a pensar que, cara, não tem por que eu não assistir, né? Eu vou me acostumar de novo com aqueles atores e atrizes da mesma série. Foi o que eu fiz, obviamente. Eu comecei a ver, continuei vendo, mas isso mostra que toda e qualquer mudança gera desconforto, né? Essa, se a gente parar para ver, é uma mudança pequena, né? É uma mudança pequena diante de tantas mudanças que a gente precisa fazer para melhorar, né? Para deixar de ser algo, para ser algo melhor. E essa era pequena, então é desconfortável, né? E agora entrando já nos quatro elementos das estratégias para mudar de maneira efetiva, né, no combate do perfeccionismo e da autocobrança excessiva, né, principalmente dos traços que a gente consegue identificar como traços do perfeccionismo que nos afetam negativamente, né? Então é o seguinte: o primeiro elemento é uma pergunta básica e fundamental, né? O que você pretende mudar, né? Então, o que você pretende mudar? Essa é uma das perguntas, né? Você, dentro do perfeccionismo, o que você quer mudar? Você quer parar com pensamentos ruminativos, né? Será que você se desgasta muito no seu dia a dia porque você fica ruminando sobre situações passadas, né? E aquilo te desgasta bastante, né? Ou será que você quer ser menos exigente consigo, você quer ter um padrão, uma exigência pessoal menor, né? Porque talvez você perceba que isso acaba desencadeando, né, ou te levando a traçar metas extremamente grandes ou metas irrealistas, né? E isso acaba te levando a procrastinar mais para fazer as tuas tarefas no teu dia a dia. Ou ou talvez você queira mudar porque você é uma pessoa que gasta muito tempo, né, para fazer algo bem feito, e isso também te gera um cansaço, te gera um desgaste, né? Então a pergunta é: o que você quer mudar? Obviamente que para você saber, dentro do perfeccionismo, para caminhar em direção ao domínio do perfeccionismo e da autocobrança excessiva, né, você precisa saber quais são os traços que existem e saber quais as definições desses traços e também como eles te afetam, né, as formas como eles te afetam. Eu estou aqui citando algumas questões, né, mas a pergunta principal é essa: o que você quer mudar? Né? Não sei se você viu, mas nas lives anteriores já comentei sobre outros traços, né, do perfeccionismo. Então é quase que um quebra-cabeça, né? Eu vou fazer futuramente uma live falando sobre vários traços, né? E aí talvez te dê esse suporte, te ajude nesse momento. Mas isso não significa que você já não identificou um traço do perfeccionismo, né, que está te impedindo de, não sei, de realizar alguma atividade da maneira que você gostaria, né? De realizar algum sonho, alguma tarefa, alguma meta, né? Ou viver com mais tranquilidade, né? Menos estresse. Se você é uma pessoa já com um pavio curto e acha que ser uma pessoa perfeccionista, isso acaba te tornando uma pessoa ainda com um pavio mais curto, né? Geralmente pessoas perfeccionistas têm uma certa reatividade aos erros e também às críticas, né? Então, se alguém te critica, é muito provável que você vá externalizar uma insatisfação grande. Aí você não vai aceitar assim com o coração aberto essa crítica. Então você pode explodir ou implodir, né? Você pode explodir porque você pode verbalizar essa sua insatisfação e ser bastante duro com essa outra pessoa, ou você pode implodir, né? Carregar aquela crítica que muitas vezes pode até ser construtiva, mas você internaliza aquilo como se fosse uma ofensa pessoal, né? Então, o que você pretende mudar é uma das perguntas, e aí você precisa mapear os traços do perfeccionismo e da autocobrança excessiva para poder te ajudar e te dar uma orientação aí, né? O segundo elemento, é o porquê você pretende mudar, né? Então aqui a gente está começando a entrar no campo mais dos motivos, né? E aqui, antes da gente pensar, tem uma estratégia dentro da estratégia,
para você pensar nesse porquê você pretende mudar, que uma coisa que nos ajuda é que dentro do perfeccionismo da autocobrança excessiva você tem que pensar em mudar, e mudar é sempre resolver um problema, né? Quando a gente vai em direção a dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, a gente está resolvendo problemas, né? Lembra que eu falei que o perfeccionismo e a autocobrança excessiva ele é uma espécie de polvo, tem vários tentáculos, cada tentáculo é um traço ou um problema a ser resolvido, solucionado. Então, se você consegue identificar quais são esses tentáculos, você já tem os problemas que você vai resolver. Então, você já cumpriu com esse primeiro ponto, elemento, e o segundo é saber por que você vai resolver essas questões. Existem dois caminhos, né, para a gente pensar de maneira sólida, dar um passo firme, sólido nessa direção, né? Então, por que você pretende mudar? Tem dois caminhos, e esses dois caminhos são duas perguntas que você precisa fazer, né? Uma delas é pensar, né, no que você quer ou precisa alcançar. Aqui seria já uma ganância, né? Então você pode, e eu já vou te dar aqui uma dica, você já pode começar a fazer a partir de agora, né? Então você pode pegar um papel e já escrever nesse papel o seguinte: eu quero, e aí você coloca setas dizendo eu quero ser X, né? Eu quero ter X, eu quero participar de X, né? Então eu quero ser, por exemplo, uma pessoa mais tranquila, né? Então eu quero ser uma pessoa mais autoconfiante, eu quero ser uma pessoa mais eficaz ou assertiva, né? Ou eu quero ter mais liberdade, eu quero ter mais autenticidade, eu quero ter relacionamentos melhores, já que o perfeccionismo às vezes me faz com que eu cobre mais das outras pessoas do que deveria. Isso acaba gerando mais conflitos, né, no meus relacionamentos, seja no trabalho, seja na família, seja entre amigos, né? Então, e também o participar, né? Eu quero participar talvez de um grupo de voluntariado, né, sem se cobrar tanto, sem ter aquele desejo de me destacar ali como um dos melhores voluntários, ou na igreja, ou de um grupo de pesquisa, ou dentro do trabalho, algum grupo, né, da empresa que esteja desenvolvendo algum projeto, você quer participar daquele projeto, né? Então, para participar melhor, em melhores condições daquele projeto, você percebe que precisa resolver algum problema do perfeccionismo, né? Então, e isso te acaba motivando. Então, você faz esse exercício. Eu quero ser, eu quero ter, eu quero participar, e começa a escrever do lado o que você gostaria, né? Para você começar a mapear essa questão, possíveis motivos que sejam fortes, né? Toda mudança precisa de um motivo forte, não é um motivo que a gente escreve e simplesmente deixa ali no papel. Não, precisa de um motivo forte. O segundo caminho é o seguinte, já é o que eu não quero, né? É pensar no que você precisa ou quer deixar de ser ou ter, né? Então, basicamente mais no alívio de um sofrimento. Então você pode escrever em um papel, ou numa planilha de Excel, ou num bloco de notas do celular. Você pode usar o recurso que melhor te convém. Então, você escreve o seguinte: eu não quero mais ser, de novo, ter e sentir. E aí você começa a pensar, né? Eu não quero ser, né? Não quero mais ser inseguro. Eu não quero ser mais uma pessoa envergonhada, né? Porque eu tenho medo de que as pessoas descubram os erros que eu cometi, né? Ou eu não quero mais ter, aqui também poderia ser, eu não quero ter mais vergonha, né, dos outros, né? Eu não quero ter mais pensamentos ruminativos, porque isso me desgasta. Ou eu não quero sentir mais a necessidade de agradar as outras pessoas. Então você vai escrever, eu não quero mais ser, eu não quero mais ter, eu não quero mais sentir. E aí você vai pensar sobre essas três questões. Já tem um outro exercício, um outro caminho que é complementar a esses dois que eu acabei de mencionar, né? E aqui eu estou falando do porquê você pretende mudar, né? E a gente tem dois caminhos. O primeiro é pensar no que você quer como ganância, o segundo é pensar no que você quer deixar de ser ou deixar de ter, né? Para mais um alívio do sofrimento. E tem uma terceira via, né? Que é a seguinte: essa terceira via eu falei na segunda live, ou seja, na live passada,
que é encontrar motivos usando uma técnica que Jorge Bucay utiliza, né? Jorge Bucay, que é um psicoterapeuta argentino. E aí o que o Bucay pensa é o seguinte: ele divide em você se motiva por prazer, você se motiva por poder, ou você se motiva por algo transcendente, né? Deixar uma colaboração, uma herança para as futuras gerações aqui, né? Ou você se motiva por uma missão, pelo seu propósito. Então você pode pensar, né, nesse motivo de mudar, esse desejo de mudar, a partir desses 4 elementos: prazer, poder, transcendência ou missão. Se você quiser entender melhor, né, eu te recomendo, vai lá na segunda live e assiste, né? A segunda live a ideia mais incrível para quem precisa reprimir os comportamentos perfeccionistas. Então você pode dar uma olhadinha aqui no Insta e talvez dar uma olhadinha lá no YouTube para ver se já saiu, né? Então você vai lá e assiste ela para poder entender essa estratégia e agregar, né, algo adicional aqui às outras 2 que eu falei. Então vamos lá. Primeiro elemento, os 4 elementos fundamentais para tornar a sua mudança mais efetiva. O primeiro a gente falou é o que você pretende mudar. O segundo é por que você pretende mudar. E qual é o terceiro, Edu? O terceiro é como você vai mudar. Então você pode querer mudar, querer resolver um problema do perfeccionismo, da autocobrança excessiva, né? E aí pensamentos ruminativos, essa necessidade de agradar as outras pessoas, um sentimento de pressão das outras pessoas, se sente muito pressionado, você acha que as outras pessoas criaram uma expectativa muito grande sobre você, então você se sente mais ansioso em querer mostrar serviço para essas outras pessoas, isso acaba te desgastando, tirando a sua tranquilidade, enfim. Então é como mudar, né? Então, como você vai mudar, como você vai resolver esses problemas, né? Esses traços do perfeccionismo. Então, uma maneira é sozinho, intuitivamente, né? Essa é uma maneira. Outra maneira é cursos, né? Então você vai fazer um curso para buscar as ferramentas ali e resolver os problemas que você precisa resolver, né? Uma terceira maneira, por mentoria, né? Então tem mentoria. E uma outra maneira, obviamente, que você vai precisar identificar esse como mudar, mas você precisa deixar isso registrado, documentado, é definir o teu ponto de partida e o teu ponto de chegada. O ponto de partida é a definição do traço do perfeccionismo que está te afetando, que você precisa resolver. Ponto de chegada, aí é domínio do perfeccionismo, da autocobrança excessiva, né? Então você precisa documentar já isso. E por último, a gente tem o 4º elemento, que é o quando você vai mudar, né? Então quando você vai mudar, né? Você vai mudar em um ano. Esse quando ele também pode ser quando você vai começar, né? E aqui a maioria das pessoas dizem, mas se é para começar alguma coisa importante, começa imediatamente, né? Não deixa para depois, não procrastine. Calma, né? Nem todo mundo tem tempo para fazer todas as mudanças que a gente precisa, não é por aí. A gente precisa também encontrar uma razão forte. Se a gente encontrar essa razão forte, a gente pode fazer o quanto antes possível. Se é possível já fazer essa mudança, ou começar a fazer essa mudança nesse exato momento, ótimo. Se não, se programar para um curto espaço de tempo também. Você não vai deixar que um problema permaneça, que você já identificou, esse problema permaneça por muito tempo, que você já sabe que ele te prejudica. Então, se você sabe que esse problema te prejudica, né, o mais apropriado é que você encontre as ferramentas para solucionar esse problema, né? Se você identificou que é afetado por uma grande indecisão nas ações, e que essa indecisão também vem pelas suas tendências, né, a experimentar uma insegurança própria de pessoas perfeccionistas, né, porque você tem um medo grande de errar e, ao cometer erro, de ser criticado ou ser desrespeitado, ou perceber que as outras pessoas, né, já não vão mais pensar que você é uma pessoa competente para realizar os trabalhos que você vem realizando, enfim, né. Então é quando você vai resolver, né? Esse é o 4º elemento. Quando você pretende alcançar também, né? Isso aqui é dentro do quando você vai mudar, então você tem o quando vai começar e também o quando você vai alcançar, né? Aqui nessas lives eu te ensino a dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva em apenas 10 semanas, né? Esse é um período,
É um período curto, mas com estratégias que levam a mudanças mais efetivas, né? Porque você já aprende a identificar o problema com agilidade e a tratar, a ir diretamente naquele problema, né? Então, ela é um pouco mais efetiva nesse aspecto. Para ser um período mais fazer sozinho, intuitivamente, obviamente que você vai encontrar mais erros. É possível? Sim, foi o que eu fiz, né? Mas eu durei anos para poder chegar até aqui, para poder criar uma metodologia que funcionou para mim e também replicar essa metodologia, como eu tenho replicado aqui, para que sirva para você e para as outras pessoas também. Então, esse é o quarto elemento, o quando, né? Eu falei que eram 4 elementos fundamentais, mas existe um elemento extra, né? E qual é esse elemento extra, Edu? A pergunta é a seguinte, né? Será que você vai estar pronto, né, para assumir e aguentar essa mudança, essa transformação? Por que essa pergunta é importante? Porque é um elemento que você precisa levar em conta, em consideração no processo de mudança, no processo do domínio, do perfeccionismo e da autocobrança excessiva. Quando você começa a cuidar, a resolver esses pequenos problemas, né? Ou nem às vezes não só do pensamento ruminativo, mas quando você começa a se tornar uma pessoa que aceita mais as críticas, né? Que já não se preocupa tanto com os erros, né? Não se preocupa tanto que as outras pessoas até percebam os erros que você cometeu, né? Aceita melhor que as pessoas falem para você o que você pode mudar, e aí você tem a capacidade de implementar também. Né? Se você não sente mais uma pressão para agradar a todas as pessoas, ou seja, isso tudo vai te dar mais autoconfiança, né? Vai te dar mais confiança em si. E se você tem mais confiança em si, você vai ter mais possibilidades, mais ferramentas para dizer não para as outras pessoas. Ou simplesmente para mostrar a sua opinião, para expor sua opinião em determinados espaços onde você antes não falava. A partir desse momento que você tem essa transformação, você se sente mais seguro para falar, você já fica menos envergonhado, você começa a falar mais, expor suas opiniões, né? Obviamente de maneira respeitosa e tudo. As outras pessoas começam a perceber essa mudança. E o que elas vão sentir? Vão sentir desconforto, né? Assim como eu senti, por exemplo, desconforto vendo uma série da Netflix. Obviamente que nas relações interpessoais isso parece se aflorar ainda mais, né? Então as outras pessoas percebem essa mudança. E um desconforto porque você mudou, agora você está mais confiante. E às vezes as pessoas podem confundir confiança com arrogância, né? Então você agora expõe as suas opiniões, fala um pouquinho mais, né? Se posiciona, diz não. Então as outras pessoas interpretam isso muitas vezes como arrogância. Então, até que elas percebam que não é arrogância, que você possa explicar, inclusive esse processo ou um curso que você fez de autodomínio, né, de domínio do perfeccionismo e da autocobrança excessiva, que você está trabalhando isso e que talvez ela tenha percebido essas mudanças justamente por isso, porque você conseguiu eliminar alguns traços do perfeccionismo e da autocobrança excessiva que colaboraram para que você se tornasse uma pessoa mais confiante, né? Então você consegue explicar isso a ela e talvez ela perceba, né? Mas ela pode confundir com arrogância e pode te criticar ainda mais, né? Então provavelmente você vai encontrar críticas. Tem outras coisas que podem passar, mas por isso é importante você pensar já nesse elemento. Será que você vai estar preparado, né, para isso? Né? Porque você vai sair de uma situação em que você é mais reativo às críticas, mais reativo, né, mais reativo às frustrações, ou menos resiliente às frustrações também, né, para algo que era diferente do seu próprio comportamento, né? Então você se torna, obviamente, que uma pessoa mudada. E isso pode gerar um certo desconforto naquelas pessoas que estão ali ao teu redor, né? Então, essas são os 4, na verdade, com um elemento extra, são os elementos, né, 4 elementos fundamentais e um elemento extra para você ter essa estratégia para mudar efetivamente qualquer traço do perfeccionismo da autocobrança excessiva. Obviamente que você já pensa no traço do perfeccionismo como um problema, resolve esse problema essa resolução vai te levar, vai te aproximar ao domínio do perfeccionismo e da autocobrança excessiva. Bom, mais uma vez, se você ainda não curtiu, né, esse é o momento para curtir. Se você ficou até aqui comigo, já te peço para que curta essa live,
para que compartilhe também. E se você está vendo no gravado no YouTube, já clica no botãozinho de notificar, no sininho, né, para você ser notificado dos próximos vídeos que eu vou publicando por aqui pelo YouTube. Eu estou fazendo essa live no Instagram agora, mas ela também vai para o YouTube. Eu espero que você assista. Então, vai lá, um grande abraço, a gente vai se ver na próxima quinta-feira, às 8 e 7 da manhã, aqui no Instagram. Eu te espero por lá. Um abração.